Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Quantos estão felizes com o Senhor? Diga glória a Deus. Glória a Deus. De pé começamos, abre o seu exemplar bíblico. No livro de João, capítulo de número 15. Eu creio. E o verso de número 16. Enquanto você procura referência bíblica, quero externar a Deus toda a gratidão por mais uma vez ministrar a palavra do Senhor e poder dizer que até aqui tem nos ajudado o Senhor. É motivo de muita alegria poder conhecer um povo que vai morar no céu. Quem vai morar no céu, dá glória a Deus. Se tiver alguém que tem dúvida, a partir de hoje você vai sair crente desse lugar. Eu quero agradecer a vida do pastor dessa igreja. Eu não gravei o nome ainda, mas eu vou gravar. Pastor Erivaldo, que Deus abençoe a confiança, junto com a sua esposa. Irmãos, Roberta, pastora Roberta, né? Pastora Roberta, vai fazer 2 anos praticamente que eu estava escondido. Eu falei para Deus que eu ia fechar totalmente minha agenda. E durante 2 anos eu só fiquei em casa comendo Bíblia e orando. Porque quem aparece demais cai fácil demais. E tem muita gente que só quer se aparecer. Só é crente quando o microfone está na mão. Meu Deus. Mas o negócio é no anonimato, onde ninguém vê, aonde não tem ninguém para assistir. Aí é que é crente de verdade. Então 2 anos travei tudo, falei não, rejeitei muitas oportunidades. Mas uma conversa com a minha esposa, falei assim: a partir de agora eu vou voltar para onde eu nunca deveria ter saído. E o pastor Daniel, um amigo, quando ele me conheceu, eu tinha 12 anos de idade, né? Era um menino, falava com o menino, andava com o menino. Mas pela misericórdia de Deus, Deus nos fez homem. Porque muita gente dentro da igreja ainda anda como menino. Irmão, eu não sou pregador de chave de carro, vitória, nada disso. Eu amo pregar a Bíblia, a palavra de Deus. E muitas das vezes eu fico na guerra com Deus, porque eu sempre quero entregar uma bênção. E a gente sai totalmente do contexto daquilo que a gente quer. Evangelista, presbítero Miguel, Deus abençoe, é o nosso amigo. E eu trago a paz da minha esposa, ela não pode estar, mas está lá com o nosso filho. Eu sei que Deus está guardando eles em nome de Jesus. Então, a palavra de Deus, eu sei que os irmãos ouviram o meu testemunho. Eu prometo que eu vou tentar contar um pouco, assim conforme Deus foi conduzindo a palavra. Livro de João, capítulo de número 15, João 15, o verso de número 16, que diz assim: não fosse vós que me escolheste, mas eu vos escolhi. Eu vos designei para que vá e haja fruto, e o vosso fruto permaneça, para que tudo quanto pedires ao Pai, em meu nome, Ele concederá a vós. Pode se assentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Deixa Deus te usar aí. Queridos, amados irmãos, noiva do Cordeiro, eu acredito comigo que todos nós já ouvimos alguém pregar essa história. Eu acredito que todos nós já ouvimos alguém citar esta palavra em algum texto bíblico. Mas quando eu entro neste ponto, eu começo a entender que aqui é uma pergunta que nós fazemos para o Senhor. Quem nunca perguntou para o Senhor, por que o Senhor me chamou? Quem nunca perguntou para o Senhor, por que o Senhor me escolheu? A gente olha para o Senhor, homens falhos, pecadores, em outra hora estava nesse mundo vagando, perdido, e a gente entra num ambiente como esse e começa a vir uma pergunta na nossa mente: por que eu e não ele, sendo que ele tem um talento melhor do que eu? Quem nunca parou para pensar que quando você olha a pastora cantando com a voz que ela tem, quando você vai ter oportunidade, você fica envergonhado dizendo: dá oportunidade para ela, porque canta mais do que eu. Quando você olha alguém que é mais fervoroso na
na oração e te chama para a oração, você pergunta a Deus, mas por que eu vou orar se aquela oração é melhor? Quando você ouve uma palavra de Deus diferente, direcionada de uma maneira extraordinária, e você pergunta para o Senhor, eu não tenho chamado para pregar. Aqui nós vamos olhar que o Senhor disse assim, olha, não foi você que me escolheu, mas pelo contrário, eu vos escolhi. Mas alguns textos vai começar a dizer assim, olha, a hora vem, na verdade já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura, ou seja, Ele não vai atrás de você, mas Ele procura você. Ele não vai te ir lá bater na tua porta, vamos, não, Ele está procurando. Então Ele entra num ambiente como esse e Ele vai dizer, eu vou procurar. Pastor, imagina se todo culto Deus viesse procurar os crentes, os adoradores, os verdadeiros, quantos que Ele acharia? Então Ele vai procurar. Ele vai procurar alguém que está disposto. Ele vai procurar alguém que se arrependeu. Ele vai procurar alguém que está na verdade, porque a verdade vos liberta. Ele vai procurar alguém que anda segundo a tua palavra, porque a palavra reme o pecado. Ele vai procurar aqueles que são lavados, remidos no sangue do Cordeiro. Aí a pergunta nesse frio que nós estamos é que Ele não veio procurar quem está com medo termo aqui. Ele não veio procurar se tem uma voz boa, se tem um talento bom, se já pulou como pipoca. Não. Ele veio procurar alguém que apanhou a semana inteira, alguém que foi humilhado a semana inteira, alguém que a casa está perdida. E o diabo olhou e falou, vai lá de novo. Eu vou, porque o Pai me chamou. E quando o Pai chama, está chamado. Olha para ninguém agora não, porque o Pai está chamando. Eita, glória a Deus. O Pai está procurando. É interessante que quando nós olhamos para esse contexto, o Senhor começa a nos revelar, dizendo assim, olha, não foi você que me chamou, mas eu te escolhi. Já parou para pensar que aqui tem ex-farinheiro que vivia cheirando, tem ex-maconheiro que vivia se dragando por aí, tem alguém que gostava do forrozinho, né? Não olha para a irmã agora não, mas gostava do forró. Já parou para pensar que Ele chamou você mesmo? Que alguém olhou e falou, esse daí vai parar atrás das grades, esse daí não tem futuro, essa daí não vai ser feliz em casamento nenhum. Ele te chamou, minha filha. Aí você entra num culto como esse, não consegue adorar, não consegue glorificar, não consegue chorar como chorava antes. Eu sempre falo na mensagem que Deus, eu imagino como é que Deus tem saudade do povo antigo, porque o povo antigo, quando vinha para o culto, eles faziam o culto acontecer. Ele não precisava de muito não precisava de fundo, era só vir uma irmãzinha do corpo e começar a cantar, ó, cego andei, perdido vaguei, e quando começava a cantar, o fogo caía. Era criança batizada, o cego vinha, o paralítico andava. Aí hoje, segura isso para você entender, tem que soltar o fundo bem alto, tem que colocar uma música bem para chacoalhar o esqueleto, senão não abre a boca para dar glória, não abre. Mas para falar mal dos outros fala, para tacar o pau dos outros fala. Mas Deus veio quebrar o protocolo aqui para dizer, eu vim procurar, eu vou achar. Aleluia, glória a Ele veio procurar.
vozes em casa. Às vezes é só um mestre dizendo: ô Saulo, para com isso. Ô Saulo, eu te conheço. Meu Deus. Saulo está com os pés no chão, cara no pó. Tem crente que vai voltar com a cara no pó. Eu não vim lá de Campinas para passear, não. Ei, Saulo, tu que me percebe? Então eu imagino que ele está dizendo assim: você tocou em quem não deveria tocar. Você pode tocar em todo mundo, mas tocou na minha igreja, tem dono. Eu tenho uma palavra profética para liberar para alguém. Fica tranquilo, o advogado chegou e na tua causa ele vai pelejar em teu favor. Tocaram em você, tentaram calar você, tentaram te envergonhar, mas o Pai está mandando dizer: ninguém vai tocar na minha noiva, para ficar de pé, para dizer que é maior. A palavra que eu quero liberar para alguém, fica tranquilo, haverá um mover do céu tão grande que vai chacoalhar este bairro dos dois lados, e alguém vai olhar e vai dizer: aquele lá está lá, ainda está assim, porque quem chamou, quem teve o encontro, quem lavou, quem remiu, quem escolheu, não olhou porque você caiu, não olhou pelo teu pecado. Ele diz assim: olha, tem pecado mesmo, mas o meu sangue livra, o meu sangue purifica, o meu sangue transforma. Se eu fosse você, eu já começava a adorar, porque tem muralha caindo, tem demônio caindo, a glória vai entrar na casa. Tem um advogado aí chegando. Ô Saulo! Aí Saulo está cego. Profeta, vai na casa lá, entra na rua direita. Ô Jesus, segura aí. Deus revela ainda. Eu sou daquele crente antigo, comecei a pregar com 5 anos de idade. Eu nunca saí da igreja. Eu sou daqueles crentes que via a pessoa ser envergonhada dentro da igreja. Ah, pastor, Deus não envergonha. Vai na Bíblia, você vai ver. Deus se envergonha. Aí fica tranquilo que não é isso que eu quero pregar. Vai lá, na rua direita, tem um homem por nome de Saulo. És para mim um vaso escolhido, porque eu vou fazer ele sofrer pelo meu nome. Deus te chamou não é para abalar a estrutura. Deus te chamou para ser a modinha da igreja. Deus não te chamou para ser a musa de vilão. Não. Ele te chamou para sofrer pelo amor dele. No mundo tereis aflições, mas não tenha medo, eu venci, vós vencereis. É ele dizendo: eu fui traído, vós vai ser. Eu fui machucado, vós vai ser. Eu fui colocada a coroa de espinho, cuspiram em mim, me deram vinagre para beber, vós também vai ser. Mas ele diz assim: ai daqueles que fizer por meus pequenininhos. É ele dizendo: quem toca na minha igreja tem um advogado que desce do céu. Deus está mandando dizer: hoje eu vou descer como advogado para assinar a tua causa. Ele chama. Saulo vira Paulo. Chamado não é para quem quer, é para quem Deus chama. Você pode até pregar bem, mas se não tiver chamado não adianta nada. Meu Deus, é forte. Você pode cantar bem, mas se você não tiver chamado não adianta ter essa voz bonita. Você pode até ser isso daí por fora, mas se não tiver chamado é só uma carcaça podre. Meu Deus, é forte. Meu pai era pastor da Deus e Amor. Minha mãe, enquanto meu pai estava pastoreando, minha mãe estava na balada.
estava bebendo. A oração do meu pai não era a oração de hoje, que quando não aguenta o casamento fala assim: Deus, tira essa peste de mim. Não. A oração do meu pai era: transforma minha esposa. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. O Senhor me deu, faz alguma coisa. O sonho da minha mãe era ficar grávida. Lá na cidade de Amparo, onde eu cresci, a minha mãe fica grávida do seu primeiro filho e ela vai para ultrassom. Chega lá, faz todo o procedimento e ela descobre que o filho que ela estava esperando saudável estava morrendo. Meu Deus. Minha mãe é caminhada para a Unicamp, não sei se alguém já ouviu falar. É um dos maiores hospitais da América Latina. E ela é caminhada para a Unicamp, e dentro da Unicamp ela fica internada por 7 dias. E lá dentro da Unicamp começa a fazer tratamentos dela. E eles olham para ela e falam assim: mãe, nós vamos caminhar o seu filho para São Paulo, porque na manhã seguinte haverá uns médicos dos Estados Unidos. Eles vão contar uma história para a senhora. Meu Deus. Minha mãe é encaminhada pelo helicóptero Águia porque a sua gestação era de morte. E dentro da Unicamp, caminhada para São Paulo, internada, ela chorava e ela falava com Deus: Deus, se o Senhor é Deus do meu esposo, não deixe o meu filho morrer. Meu Deus. E minha mãe ali, dentro daquele hospital, internada. Na manhã seguinte vêm os estudantes, vêm os médicos, vêm os professores e também vêm os médicos dos Estados Unidos e senta com ela numa sala. A minha mãe testemunha ao pastor dizendo que era mais de 70 médicos em volta da minha mãe e só ela de mulher, todos homens. E ela fala que eles começam a falar inglês e um começa a interpretar dizendo: mulher, lá nos Estados Unidos teve uma criança que quando estava gerando na barriga da mãe, a bexiga veio estourar, se romper. E quando nós fomos tentar reconstruir a bexiga, aquela criança entrou a óbito. E só tem duas coisas para nós colocar nessa criança. A primeira é uma bexiga de silicone. A segunda coisa é uma bexiga tirada de um porco para colocar naquela criança. E minha mãe começa a olhar e dizer: o que tem a ver essa história comigo? É porque o que está nascendo aí dentro também se rompeu a bexiga. É o primeiro caso do Brasil e do mundo. Segundo, porque teve morte. Se o seu filho viver, haverá um milagre que nós não podemos explicar. Milagre não explica. Milagre vive. Minha mãe, assustada, angustiada, ela sai daquele hospital e ela diz que ela pega um ônibus e ela vai parar na porta de uma igreja, Deus é amor. Quando ela para na porta da igreja, do outro lado da rua, o ônibus parou e ela desceu, era o último ponto. Minha mãe desce e alguém pregava assim: Jesus salva, Jesus cura e Jesus liberta. Lá fora da igreja minha mãe gritava: isso é mentira, meu esposo é pastor e o meu filho vai nascer sem vida, que Deus é esse? E ela estava do outro lado da rua. O pregador sai do altar, vai até lá fora, aponta o dedo na cara dela e diz: mulher, Deus manda te dizer, o que está nascendo aí não é para a morte, mas será ministro da minha palavra. Minha mãe aceita Jesus, ela entrega a vida, passa-se 8 meses, volta para o Unicamp. E antes da preparação para tirar eu de dentro da barriga da minha mãe, os médicos olham para ela e dizem: mãe, a cirurgia do seu filho vai demorar 24 horas. Haverá uma reversão de médicos, vai entrar médico, vai sair médico, cada um vai fazer a sua parte, mas a cirurgia de 24 horas. Olha para o seu irmão e diz: 24 horas. Deus vai mudar a sua história em 15 minutos. Não entendeu? Quando minha mãe entra, tira eu da barriga da minha mãe. Minha barriga era transparente, dava para ver os órgãos dentro
de mim. E quando minha mãe vai para o outro quarto, eu vou para a sala de cirurgia, que o médico abre aquela pele que existia sobre mim, aquela água desce, ele volta correndo até o quarto da minha mãe. Quando ele volta correndo, ele para, e minha mãe começa a chorar, porque a cirurgia era 24 horas, mas deu 15 minutos. Quando deu 15 minutos, minha mãe chorando, ela olha pro médico e fala assim: doutor, meu filho morreu. Ele: não, tá tudo bem? Tá, eu não sei o que aconteceu, mas quando nós abrimos a barriga do seu filho, a bexiga estava lá. Não, vou melhorar. A bexiga estava lá. Quando assim, não estourou, mas está lá, com ponto e tudo. Alguém fez, mas não fui eu. Eu dei uma palavra para você. Ele não mudou. Não. Mas não tinha como fechar minha barriga. Não tinha pele. Porque era transparente. Minha mãe sai da lá, ela olha pro médico e fala assim: eu vou ali na cerimonial da Deus e Amor, eu já volto, me dá 5 minutos, é rapidão. Ela pega o carro com meu tio, vai para Deus e Amor, ela vai voltar e fala: irmão, tem um voto do livramento? Dá licença aqui, pastor. Ela pega um voto, na época era amarelinho, lembra? Ela pega um voto do livramento, chega na porta da UTI, eu estava coberto por bolhas para não entrar infecção. Ela olha e falou assim: eu vou entrar. O médico falou assim: aonde você vai? Ela olha para o médico e fala assim: olha, eu vou entrar com esse papel. Não pode, mas é só um papel. O que você vai fazer, mulher? Eu vou lá ungir meu filho, porque daqui a pouco ele vai sair daí. Ele falou assim: essa eu quero ver, pode ir. Ela abre o envelope e diz: Deus, se tu és o Deus que falou que o meu filho é pregador, que o meu filho é seu, menos de 3 horas meu filho vai sair daqui da UTI, e essas 12 crianças vai sair com ele. Aí ele começou a rir: essa mulher tá ficando doida. Aí minha mãe vai pro quarto, minha mãe tá no quarto, o médico olha e fala: mãe, vamos colocar enxerto na barriga do teu filho agora, já estamos preparando ele para a sala de cirurgia. Quando o médico vai me pegar na UTI, ele volta para trás, e eu tenho um DVD que os médicos mesmo no testemunho, meu testemunho, e ele começa a dizer: aquela hora me arrepiei e tive medo, porque quando eu entrei na sala de cirurgia, eu vi um homem de branco, e ele passava a mão sobre a barriga daquela criança. E quando eu me aproximei para ver, eis que as peles estavam se formando. Aí eu lembro da Bíblia, Ezequiel profetiza: quem está morto vai ressuscitar. Pastor, como assim? É loucura? É mesmo. Pastor, como assim? Não tem jeito? Não tem mesmo. Mas quando você levanta a voz de profeta, não tem capeta, não tem muralha, não tem nada. Então nesta noite eu quero profetizar: antes de dar 15 minutos nesse relógio, haverá um mover na tua casa tão grande que quem está parado vai voltar, que quem estiver preso vai sair, que aquele papel vai ser assinado e você vai ter esta mulher. Acabou não. Até meus 5 anos de idade eu era internado todos os dias praticamente. Casa, hospital, hospital, casa. Minha vida sempre foi assim. Minha vida sempre foi num leito do hospital. Mas chegou uma época na minha vida que eu estava entubado na UTI, 5 anos de idade. E com 5 anos de idade, meu pai estava na igreja Deus e Amor, fazendo uma preparação para uma vigília. E parou um carro e falou assim: antes de dar meia-noite no relógio, eu, Senhor, tiro o seu filho da UTI e também tiro o seu filho da alta. É impossível um hospital liberar alguém de madrugada, sim ou não? O hospital não dá alta para madrugada. Quando deu 11 horas, eu acordei da UTI. Minha mãe saiu do quarto para ligar para o meu pai. Quando ela
saiu, eu não falava, eu não me mexia direito, porque o meu corpo não tinha estrutura. E quando ela fecha a porta daquela UTI, para ligar para o meu pai dizendo que eu acordei, eu vi um clarão no meu quarto. E aquele clarão eu me lembro como hoje. Toda vez que eu repito isso, eu arrepio. Eu vi um homem de branco, ele pegava fogo do cabeça aos pés. Eu falava: quem é? Eu sou Deus, o seu pai. Eu sou Deus, a sua mãe. E eu te faço pregador da minha palavra. Mas para mim provar que sou Deus, eu te batizo com o Espírito Santo e com fogo. A criança que não falava começa a pular em cima da cama. A criança que não se mexia estica o pé que estrala tudo e começa a entrar na marcha. O médico entra no quarto e fala: esse menino tá louco. Até hoje não falou papai, até hoje não falou mamãe, e agora tá falando uma língua que ninguém conhece. É porque o apóstolo Paulo escreveu que quem fala em línguas não fala com o homem, quem fala em línguas fala com Deus. Eu não preciso mostrar que eu sei falar, mas quando eu falo, eu estou convidando meu pai para uma intimidade. E aí incomoda o diabo, porque o diabo ficou de raiva. Ah, o português eu entendo, o hebraico eu entendo o aramaico, mas línguas estranhas me incomodam, porque o papai fica: eu entendi. Então eu imagino que quem fala em línguas está dizendo: Satanás, até que você não viu, mas agora papai, ó pai. Dá 11 horas, 11h59. O médico chega na minha mãe e fala: pega o Wesley e vai embora para casa. Minha mãe chega, pega eu, arruma as coisas, vamos. Minha mãe me leva para a igreja. Ela o quê? Me leva para a igreja. Ela: Wesley, você não pode, a unidade está baixa. Me leva para a igreja. Ela: por quê essa insistência? O pai disse para mim que eu vou pregar. E vai ser hoje. Ela falou: tem certeza, filho? Falei: tem. Pega aquele terno que a senhora guardou e me dá. Ela: como você sabe? O pai me falou. Ela me colocou o terno, colocou a gravata. A casa era grudada com a igreja. Eu vou para a igreja, multidão cheia, lotada. Naquela época era mais de 500 pessoas sentadas. O homem que estava de pé. Meu Deus. Eu lembro que estava calor. Eu chego na igreja, meu pai está orando. Quando ele me vê andando, as lágrimas descem. Eu puxo o terno dele e falo: pai, eu vou pregar. Ele: parece que tem pregador, não vai faltar, pai. Ele vai te dar um cano, mas eu vou pregar. Mas você nunca leu, nunca estudou, nunca pegou na Bíblia. Eu: fica tranquilo, me dá sua Bíblia. Ele colocou a Bíblia na minha mão. Eu falei: Deus falou para mim que no livro de Isaías 43:13, antes que houvesse dia, eu sou. E não há ninguém que escape das minhas mãos, operando eu, quem impedirá? O que mais que ele falou? Ele falou que no livro dos Salmos 23, capítulo 4, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e teu cajado me consola. O que mais? Prepara uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, unge minha cabeça com óleo, a tua vara e teu cajado me consola. Ele diz mais que mais. Romanos capítulo 10, verso 17: que o som de café vem pelo ouvir, e ouvir na palavra. O que mais, filho? Apocalipse, ele vai dizer as 7 cartas. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz. Pessoas foram libertas. Paralítico andou.
300 almas salvas. Mas eu caí no altar desmaiado. Minha mãe pegou eu, corre para a Unicamp. Parada cardíaca. Meu Deus. Internado 30 dias. Meu Deus. Todo mundo sabe, se você não sabe é só pesquisar, que depois que você entra no coma, se não voltar em 7 dias, vira coma induzido. Não tem como voltar mais de uma UTI. 30 dias entubado, o médico reúne minha família, prepara o caixão, porque o seu filho não volta mais. Não tem como mais. Nós fizemos tudo pelo Wesley. Minha mãe assina o papel. O médico olha e fala: vamos tirar o tubo da boca do seu filho. E quando o aparelho parar de bater, que ele fala "Pi", quer dizer que o seu filho morreu. Tira o tubo da minha boca, o coração para. Quando o coração para, as lágrimas da família começam a descer, porque o Wesley está morto. O atestado está assinado. O necrotério de Amparo já estava com o carro lá fora me esperando. Quando me coloca naquela maca gelada, fria, que vai me levando para trocar de roupa, aí eu ouço uma voz no meu ouvido: está na hora de voltar. Eu acordo falando em línguas estranhas. E o médico que estava me levando era um médico que tinha visto eu falar em língua. Ele falou: mas essa língua de novo é assim, Satanás. É essa mesmo. Pastor, o que o Senhor quer dizer? Irmão, eu não sei você, mas eu já fui para a morte 7 vezes. O médico decretou a morte 7 vezes. Ele assinou meu nome por 7 vezes. Chegou a pandemia, o médico olhou para minha cara e falou: vai ficar de máscara, meu filho. Passou o que passou, você acha que a gripe te quer nada? A Covid passa longe de você, porque quem tem promessa continua de pé. Eu tenho uma palavra para você: tem promessa sendo gerada, não vai morrer, a casa não vai morrer, o filho não vai morrer, o esposo não vai morrer, tem promessa. Chegou um momento da minha vida que minha mãe ia para a igreja testemunhar. Só que eu olhei para Deus dentro do meu quarto e falei: Deus, esse negócio está errado. Minha mãe testemunha o meu testemunho. Eu quero passar tudo de novo. Meu Deus. Leva o monte, me taca lá, faz eu sentir na pele, porque agora eu já sou um moço. Eu sei que para você é loucura. Aí eu lembro que fui pregar numa igreja que eu sou uma profeta, falou assim: tem certeza que é isso que você quer? Eu tenho, eu estou pronto. Vai doer, eu estou pronto. Você vai sangrar, eu estou pronto. Vai te machucar, eu estou pronto. Eu não vou parar, eu não vou negar. Então se prepara. Outro dia eu estava entubado no Unicamp. Meu Deus. Perdi meu outro rim, comecei a fazer hemodiálise. 4 anos e meio de hemodiálise. Sangrei, machucou, Meu Deus. doeu. Meu Deus. Eu ia para a igreja, alguém falava: por que tu prega ainda? Olha aí, pai. Como que você está de pé ainda? Eu não podia usar uma camisa branca, porque quando eu tirava o terno estava cheio de sangue no meu braço. E alguém olhava e falava: vai continuar? Eu vou. Meu Deus. Porque meu descanso não é aqui, meu descanso é na glória. Meu Deus. Eu não podia pregar, porque segundo o médico era cansativo. Fazia hemodiálise de manhã, à tarde na época eu tinha um carro, pegava um carro, eu ia com as agendas para cima e para baixo. Quando eu pregava da tarde, já pregava à noite, daqui a pouco nós estávamos no monte, eu estava na vigília, e eu sangrando. E alguém dizia: como que você consegue? Eu falei: também não sei, mas eu sei que Deus me dá força para continuar. E aí eu lembro que um profeta falou: oh, você vai fazer transplante de rim.
vai dar rejeição, e você vai voltar primordiais, mas depois tu verás a minha glória. Foi dito e feito. Eu fiz transplante, deu rejeição, e eu voltei primordiais. Minha mãe, pastor, olha, falou: não vai murmurar? Falei: vou não. Não vai parar? Vou não. Mas voltou para o mesmo lugar. Meu filho, você está desatualizada. Vai para a Bíblia. Davi recebeu unção, mas ele não vai para o rei, ele vai para o mesmo lugar. Então, se é para voltar, eu volto. Passei mais alguns dias. Não era mês, não era ano. Alguns dias, eu dentro do Mundiais, e havia um homem que era tão grande que eu achei ele trazia e batia na cabeça. Ele era tão grande, mas tão grande que toda vez que aquele homem entrava, ele entrava de olho fechado, bravo, irado. E eu, quando ia fazer Mundiais, eu ia com a Bíblia, não dessas Bíblias pequenas, Bíblia grande. E eu pegava minha Bíblia, eu começava a ler, conforme estava lá minha mão parada, eu lia, eu orava, eu dava glória, dava rajada de língua estranha, e as pessoas: lá vem o crente, estou aqui mais uma vez. E quando eu cheguei, eu entrei com a Bíblia, ele falou assim: você? Eu falei: lá vem o atribulado, sorriu. Oh, meu amigo, falei: esse cara está bêbado, Jesus. Vamos lá na minha sala conversar e tomar um café. Eu falei: meu Deus, esse médico vai me envenenar. E quando eu entrei na sala do médico, ele olhou para mim e falou assim: eu só tenho uma pergunta para te fazer. Quem é o teu Deus? Eu sou macumbeiro, eu odeio crente. Eu tenho mais de 40 anos como professor, mas eu nunca vi isso acontecer. Eu falei: aconteceu o quê? Eu não sei. Você perdeu um rim? Sim. Recebeu outro e perdeu? Eu falei: sim, mas os dois estão funcionando. Aí falou: quem é o seu Deus que devolve a função do rim? Quem é o seu Deus que fez o que ele está fazendo porque eu nunca vi? Eu falei: meu Deus é o Deus do impossível. Esse mesmo médico me seguiu 2 anos. Aonde eu ia, ele me levava. Aonde eu ia, ele estava do meu lado. Eu ia para o monte, o médico ia comigo. Eu ia pregar, o médico estava comigo. E na onde eu ia, hoje o médico é pastor de igreja. A igreja dele tem 800 membros. A igreja dele já está no Brasil e já está indo para a África. Aí ele olhou para mim um tempo atrás e falou: lembra de mim? Falei: lembro sim. Você é aquele que Deus chamou. Não importa quem era lá atrás, o importante é quem você é hoje. Eu quero pregar para você essa palavra. Quer saber quem é você? Você é isso aí que apanhou a semana inteira. Você é isso aí que a família não dá nada, que te rejeita, que olha para você e fala: não tem futuro. Que alguém olha e fala: crente louco, vai lá no frio desse, de vez ficar no chocolate quente. Mas eu tenho uma palavra: o fogo do Espírito Santo vai te aquecer como labareda de fogo nesta noite. Aqueles que não falam mais em línguas estranhas vão voltar a falar. Aqueles que não profetizam vão voltar a profetizar. Aqueles que se perderam no meio do caminho vai voltar a se achar. Eu tenho uma palavra para você. Esta noite Deus veio como renovo para dizer: tu és meu. E eu te chamei no ventre, Jeremias. Tu és meu, Jeremias. Deus está mandando pregar para você. Se prepara. Haverá um mover antes desse culto acabar. Se prepara que eu vou chacoalhar a água. Se prepara que eu vou chacoalhar a montanha. Mas pela tua causa eu vou descer na terra. Eita, Aramassúria. Eu estou sentindo um leão aqui. É fácil. Eu não sei se você é do fogo. Eu não sei se você é um crente parado. Mas eu quero convidar você a conhecer ele. Aonde ele passa, alguma coisa acontece. Eu vou dar 1 minuto para você se quebrantar. Eu vou dar 1 minuto para você voltar no início de tudo. Se não fala mais em língua, vamos voltar a falar, porque ele vai renovar o teu ministério agora. Há uma brasa de fogo, como disse lá no livro de Levítico, capítulo 6. O fogo haverá
Sabe o que é tomar 60 remédios por dia? Qual é o seu problema mesmo? Qual é a sua dor? Eu estava falando que toda vez que eu vejo minha foto entubada, eu choro. Porque se não fosse ele, eu nunca ia estar aqui. Eu não prego para agradar, eu prego porque ele me chamou. Eu não prego para cobrar, porque uma vez que eu cobro, eu viro produto. E se você é produto, você entrega o que a igreja quer. Eu não, eu prefiro ir embora sem R$1 no bolso, mas entregar tudo que ele mandou. E quando eu deitar na minha cama, lá no meu travesseiro, eu me dizer para ele: o dever foi cumprido. Porque hoje assim eu vou, mas me dá tanto. Eu vou, mas eu quero bolso cheio. Eu não quero bolso cheio de nada. Eu quero que quando o culto acaba, a palavra continua aí dentro do meu coração. Chega desses mercenários, chega desses falsos profetas que entregam a revelação para agradar você, que não pode ver você chorar, que olha para você e fala: Deus é contigo. É nada, irmão, se você tiver no pecado, ele não é contigo, porque ele se conserta, porque ele não dá vitória para quem te encontra, para quem te rachar. Não, chega desses falsos. Ele quer que o povo pula, ele quer que o povo roda, ele fala: receba aí, receba a chave, receba o carro. Quer carro, vai trabalhar, mas hoje eu vim pregar. Quer milagre, receba. Quer cura, receba. Quer salvação, receba. Glória a Deus. Eu amo quando Deus fala: desce e entrega. Glória a Deus, aleluia. É bom. Quando você não sabe a vida de ninguém, você fala tudo o que está acontecendo. Eu não preciso ficar no Facebook. Vou pregar naquela igreja e deixa eu ver quem está lá. Eu só tenho Daniel no meu Instagram, no meu Facebook. Não preciso pesquisar a vida de ninguém. Eu conheço Deus que revela o oculto escondido. Se você veio aqui para ouvir eu chegar até você e falar: você veio perder tempo aqui, mas eu dei uma palavra, foi essa: você foi chamado. Você foi chamado para viver o sobrenatural. Você foi chamado, sim, filho. Ainda que alguém ore e não acredite em você, mas ele acredita. É você mesmo que não consegue ficar firme. É você mesmo que uma vez está aqui, outra vez está lá. É você mesmo que você olha e fala: a carne é fraca. Eu não vou aí não. É você que está acostumado com o seu medo e acha que é normal. É você que ele quer. Porque quando ele te arrebentar, te quebrar de novo, ele te colocar num vale, aí você vai ficar com ele quer. Glória a Deus. Ele te ama. Ele tem saudade de você. Ele tem saudade da sua adoração. Tem hora que você olha para ele e fala assim: eu nem sei porque eu vou lá, se eu não consigo ficar de pé. Mas é você. Você não chora para agradar ninguém, você chora porque o Espírito, que quando eu estou pregando, ele está movendo sobre nós. Meu testemunho não me salva e também não te salva. O que me salva é minha vida com Deus. O que eu aceito edifica a sua.
sei que vou falar isso. Não queira passar ali. Não queira enfrentar a morte de perto. Se coloca sobre os seus pés. Pastor, cadê a profecia? Já foi entregue. Mas eu preciso chamar quem parou para frente. Eu preciso chamar quem quebrou a aliança. E Ele quer renovar ela. Ele não quer que você saia daqui do mesmo jeito que você entrou. Ah, pastor, mas hoje eu sou crente. Você está mesmo? Eu sei que não é culto de Santa Ceia, mas quando ele vai tomar ceia, o que diz lá? Examina uma coisa. Faz uma análise aí agora, você é crente mesmo? Se ele bater na porta agora e dizer, eu vim procurar, ele te acha? Eu sou um pecador que tenho 22 anos de ministério. Quantas das vezes o Pai procura e a gente não está disposto, não é assim? Quantas das vezes Deus chama nós para oração e a gente prefere ficar na Netflix, no celular? Não sou contra não, irmão. Eu também fico toda hora postando uma foto, toda hora conversando. Também tenho meu grupo de amizade. Mas o Pai quer um relacionamento com você. Errar a gente vai mesmo, porque a gente é um bando de pecadores. Mas Ele ama os pecadores, mas Ele não ama o pecado. Uma hora a gente para de pecar, mas é quando nós temos um encontro. E hoje Ele está chamando o filho pródigo que se perdeu no meio do caminho. Eu quero orar com você, mas eu não posso sair daqui sem antes te convidar. Pastor, eu já estou na igreja. Glória a Deus, continue. Porque esse mundo não vai melhorar, só vai piorar. Aonde eu moro é a tristeza, irmão. Eu apelidei a minha terrinha ali de terra de Lodebar. Quando eu fui congregar na igreja, tinha 78 membros. Ficou eu e minha esposa. Chega lá o povo cantando rap. Eu já olhei e falei, não vai dar certo. Aí o líder da igreja falou, você é pastor local, faz como você achar melhor. E na hora que ele me deu autoridade, eu falei assim, esse negócio não vai prestar muito bem, né? Um crente da Deus e amor, né? Fervoroso, doutrina pura. E quando eu entrei lá dentro, falei assim, viu, essa palhaçada aqui vai acabar. Ah, mas você chegou agora. Cheguei agora, mas já me deram autoridade. Esse negócio vai acabar. Vocês vão para a Bíblia. Não ameis o mundo e nem as coisas que há nele. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Aleluia! Eu lembro que no culto de ensinamento, não tinha nem culto de ensinamento, eu taquei em culto de ensinamento. Eu falei, o obreiro que não vinha no culto de ensinamento, não canta, não prega, não sai daqui. Mas tem que estar aqui. Vai gostar de mim na marra. Pode fazer cara feia, mas eu vou pregar a palavra. Glória a Deus. Aí foi saindo chegou meu tempo, falei, chegou não, você é rebelde, Pai de Deus. É melhor perder um rebelde e ganhar um santo cheio do Espírito Santo. Vai embora, meu filho, vai. Que Deus te use e quando cair, lembra da casa. Saiu porque quis e não porque o Pai manda. É assim, eu sou puro assim mesmo. Pastor, eu lembro quando eu dirigi a Igreja Deus e Amor, eu disciplinei minha mãe. Minha mãe ficou quase um ano sem falar comigo. E eu olhei para ela e falei assim, para desse negócio, dentro da igreja eu sou seu pastor, lá fora eu sou seu filho. E do mesmo jeito que eu falo com o obreiro, eu vou falar com a senhora. Está errado, senta aí, dá glória a Deus. Sabe o que está faltando em nós? Sensibilidade. Porque se a gente prega uma palavra dura, a turma vai sair da igreja falando que o pregador é ruim.
Não é ruim. É você que não tem mais ouvido para a voz do Senhor. Porque Jesus nunca pregou uma palavra doce. Chegou uma hora que ele estava tão irado com o povo que ele falou assim: vai todo mundo embora. Mete o pé daqui, eu não quero ver ninguém. Chega, vai embora. Vai com ele. E olhou para os dois e falou: vai com a multidão também. Sai todo mundo. Aí Pedro olha e fala: mestre, para onde iremos nós? Se só tu tem palavra de vida eterna. Palavra não dói, palavra cura a sua alma. Feche teus olhos por um minuto. Eu não sei como que você está, não sei o que você veio ouvir nessa noite. Talvez não é isso, mas eu só tenho para te dizer algo. Hoje Deus vai te fazer crente de verdade. Glória a Deus. Eis-me aqui, Jesus. Quando Deus mandar o pastor corrigir, não faz cara feia não. Fala: o pastor não gosta de mim, gosta só da fulana. Não, tenha mais sensibilidade para o Espírito Santo, meu irmão. Seja crente, faz igual os 12. Para onde eu vou para outra igreja? Melhor uma igreja doutrinada, uma igreja que fala não para o meu erro, do que aquelas que a porta aberta fala: vem como está, continua como está, e o que importa é seu dízimo e sua oferta. Jesus não está preocupado com isso. Ele está preocupado com a sua salvação em primeiro lugar. Deus, nós estamos na tua presença, Pai, e nós sabemos que o Senhor é bom, é santo, é justo, é misericordioso. Sem ti nós não somos nada. É bom sentir o Senhor falar, mas que esta palavra arde em nós como espada de dois gumes, que quebra em nós o nosso orgulho, a nossa soberba, e que nós venhamos entender que fomos chamados por um propósito muito maior. Senhor, faz em nossa vida algo acontecer. Senhor, que o Senhor move as águas nesta noite, que o Senhor venha purificar a nossa vida, Senhor, em nome de Jesus, transformando de dentro para fora, porque não adianta nós estar mudado por fora, sendo que por dentro somos os mesmos de lá de fora. Somos os mesmos mentirosos, somos os mesmos enganadores. Porque tem pessoas, ó Pai, que entram na igreja, que vem do mundo, mas o mundo nunca saiu deles. E se tiver alguém aqui que ainda o mundo arde dentro dele, retira este mundo agora, mas paira o teu Espírito Santo. Aonde o Espírito entrar, que haja mover do céu. Aonde o Espírito entrar, que haja cura na alma, que a depressão vai embora, que a opressão vai embora. Se tiver alguém enfermo aqui agora, eu falo com você: enfermidade, desapareça e não volta mais. Que volte a coluna normal, que volte a visão normal, que as veias venham desentupir. Em nome de Jesus Cristo. Se tiver algum demônio que pairou sobre a casa para trazer guerras espirituais, seja quebrado toda maldição, mas que o Senhor venha renovar a tua igreja com cura nesta noite, em nome de Jesus. Você aplaude a Ele. Queridos, vou passar por